Brasil e o mundo neste combate ao coronavírus. Vida saudável no enfrentamento ao coronavírus. Alô, meu caro doutor Flávio Izuca, direto dos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo. Boa noite, doutor Flávio. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para ajudar nessa guerra contra essa pandemia. Doutor Flávio, o senhor está exatamente aonde? Eu estou na região metropolitana de Atlanta, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Fica numa cidade que não é muito conhecida pelos brasileiros, chamada Johns Creek. Mais ou menos meia hora para o norte de Atlanta. Conheço bem essa região aí, tive aí, doutor, sou mais veterano nessa estrada, tive aí em 1996, Jogos Olímpicos de Atlanta, cidade legal, de boa música, mas fico imaginando que neste momento a cidade esteja de ponta cabeça, né, doutor? Olha, acho que o mundo todo, né? Os Estados Unidos está hoje sendo o país com o maior número de casos e também de mortes pelo coronavírus. Então, realmente, não tem nenhum país no mundo que esteja sofrendo mais os efeitos dessa pandemia que os Estados Unidos, né? Você sabe, então, doutor, que eu... não está tão ruim como a região de Nova York, a região que eu estou. Mas, de qualquer forma, a gente sente os efeitos da pandemia na região que eu estou morando. Você sabe que eu tenho, até por motivo de trabalho, e como eu estou nessa estrada aí desde 1980, 81 com a primeira viagem internacional, e aí logo na segunda a Nova York, tenho uma centena de viagens aos Estados Unidos. Eu sempre imaginei, e olha como a gente aprende a cada jornada, eu sempre imaginei que os Estados Unidos tinham um sistema de saúde fantástico e que eles teriam totais condições, como por exemplo tem a Alemanha, como por exemplo tem a Dinamarca, de enfrentar de igual para igual mesmo um vírus desconhecido, como é o caso do Covid-19. Eis que me surpreendo com esse número inacreditável de mortes nos Estados Unidos. Não é nem uma questão do número de afetados, mas o número de mortes é absurdo. E eu estava exatamente colocando a questão do Sistema Único de Saúde do Brasil, um país muito mais pobre do que os Estados Unidos, e dando conta, claro que com deficiências, claro que com dificuldades, mas é impressionante. Eu estava enganado? O sistema de saúde dos Estados Unidos é fraco, doutor? Na verdade, é importante explicar para os nossos ouvintes que o sistema de saúde americano, ele é diferente, né? Então, o que não tem nos Estados Unidos é um sistema universal de saúde como tem no Brasil. Nós temos um modelo muito bom, né? Nós, brasileiros, estamos geralmente acostumados a reclamar de N coisas que realmente não funcionam bem no Brasil, mas o sistema de saúde do Brasil é um dos mais humanitários do planeta. Por quê? Ele é universal. Então, ele oferece atendimento de saúde para todos os brasileiros e de forma gratuita. Nos Estados Unidos, não existe esse modelo. Então, quem precisa de atendimento médico nos Estados Unidos acaba tendo que usar um serviço particular. E ele tem que pagar sempre alguma coisa. Mesmo que a pessoa tenha um convênio médico diferente do Brasil, ele tem uma coparticipação, né? Então, não existe igual no Brasil, que quando você é de uma classe mais humilde, digamos que você é de uma classe C e não tem condição de pagar um convênio, você tem a possibilidade de usar um serviço público gratuito. Nos Estados Unidos não existe isso. Todo o serviço médico é pago. E também, quando você tem condição de pagar um convênio nos Estados Unidos, quando você usa, e cada vez que você usa, você tem que pagar também, igual um seguro de carro. Quando você tem um sinistro, você bate o carro, você tem que pagar uma franquia. Nos Estados Unidos funciona da mesma forma. Para uma consulta, para fazer um exame, para fazer uma cirurgia, você tem que pagar uma taxazinha, que não é pouco. Você paga uma parte do tratamento. Essa é a grande diferença, né? A verdade eu entendi, né, doutor? Mas aí a gente entra na boa e velha história do Estado forte, do Estado mínimo e do Estado necessário.
quando entra uma pandemia como essa, o sistema só vai ter condição de escapar vivo quem tiver dinheiro para pagar hospital particular, doutor? Então, o que é importante ressaltar é que os Estados Unidos é o país mais rico do mundo. Então, obviamente, apesar do sistema de saúde deles não ter esse modelo gratuito e universal, existem várias ações comunitárias, existem ações de igreja, existem ajudas que o governo federal está oferecendo para as famílias, ao redor de $1.200 para cada família que perdeu a renda, né, nessa questão da quarentena, do isolamento. Então, existem várias ações e o serviço médico, em geral, é muito bom, mas, diferente do Brasil, é pago, tá? Então, essa é uma grande diferença. O que eu vejo é que, de uma forma geral, nenhum país do mundo, nem os Estados Unidos, estava preparado para uma situação como essa, né? Na verdade, acho que o único paralelo do que a gente está vivenciando hoje talvez seja da gripe espanhola, que aconteceu em 1918, ou seja, há mais de 100 anos, né? É verdade, eu entendo bem essa situação e acho até, né, doutor, que a gente tem que compartilhar isso, porque a gente tem uma ideia de que os Estados Unidos sejam uma Vênus platinada, e em boa parte eles são. É um país que, como o senhor próprio disse, já é a maior potência econômica do planeta e veja, enquanto nós estamos dando R$600 aqui de Corona Voucher, os americanos já estão dando $1.200, que seria o Corona Voucher americano para quem está passando pela maior dificuldade. Ou seja, é uma situação diferente, relevante até em situação de desemprego. E olha que são tantos desempregados, eu estou impressionado, doutor. Quase 6,5 milhões de desempregados por semana. É uma loucura essa situação, ainda que não seja a sua área, mas imagino que o senhor esteja vivendo isso diretamente, não? Sim. E aqui nos Estados Unidos a gente está vendo isso também. Passando hoje na região de downtown, no centro da região de Atlanta, o que realmente chama a atenção da gente é uma quantidade assim, muito grande de pessoas se oferecendo para bicos, né? Para trabalhos temporários. Realmente aqui mudou, vou dizer assim, uma questão de um mês para cá, mudou muito a paisagem da cidade, né? Então, inclusive na região que eu moro, uma região muito segura, onde a criminalidade é muito baixa, começou a ter relatos das comunidades de pequenos delitos, de furto de carro e até assaltos, né? Coisa que realmente não existia 2 meses atrás. Tudo isso por causa do coronavírus. Essa é uma questão, eu tenho dito aqui que a gente não vai escapar de um problema que é de saúde nesse momento, que na sequência será um problema que vem a reboque, que é um problema econômico, e o terceiro problema que virá será um problema de segurança. Por quê? Porque o desemprego que aumenta de maneira avassaladora, é um desemprego que pode sair de 12 milhões para 20, 22 milhões de pessoas. Isso significa que a gente vai ter muito mais problema, a gente vai ter muito mais gente desempregada, a gente vai ter muito mais gente na rua tendo que buscar como se sustentar ou como sustentar sua família. E ainda que seja o pior dos meios, que é exatamente a questão do assalto, do roubo, infelizmente a questão da segurança será a terceira. E os Estados Unidos já estão passando por isso, né, doutor? Já, inclusive, eu tenho conversado com amigos que estão há muito mais tempo aqui nos Estados Unidos e começou igual no Brasil, né? Começou com aquela corrida de estocar papel higiênico, álcool gel, desinfetante, e isso se estendeu aqui nos Estados Unidos. Existe aquela cultura armamentista, né, garantida pela Constituição, que fez uma corrida inédita. As pessoas estão indo comprar armas, estão até limitando a quantidade de armas e de munição, porque as pessoas estão se preparando aparentemente para um cenário apocalíptico, né? Eu acho que isso tudo é um exagero, né? Não há necessidade, muito mais assim, no Brasil, acho que não existe essa necessidade de você
pensar de uma forma tão pessimista que vai acontecer um colapso social e de segurança, né? Mas aqui está tendo até essa questão da procura das pessoas que estão se armando em casa, preocupados com o aumento da criminalidade, né? Ô, doutor, vamos entrar na sua área, que é a mais médica. O senhor trabalha em que hospital aí? Como é que é o seu dia a dia aí nos Estados Unidos? Na verdade, aqui nos Estados Unidos eu trabalho como correspondente, né? Eu tenho, além da profissão médica, eu sou jornalista e também tenho negócios aqui no ramo imobiliário. Eu não atuo como médico aqui nos Estados Unidos. E aí você... Eu sempre viajando, então, na ponta aérea. Eu atuo como médico em São Paulo. Eu sou médico urologista da maior rede de hospitais, da rede DOR São Luís, né? Então quer dizer que então você tem pode fazer uma comparação sobre aquilo que acontece nos Estados Unidos e aquilo que acontece no Brasil, e é impressionante como os números são muito diferentes nos Estados Unidos em relação àquilo que acontece aqui no Brasil, e para uma potência como os Estados Unidos é meio que assustadora essa conclusão para uma potência do tamanho dos Estados Unidos, não, doutor Flávio? Exatamente. A gente até comenta isso nos grupos que eu faço parte da minha faculdade. Então, que felizmente nós temos uma boa notícia, parece que Deus é brasileiro mesmo, sabe? Que a quantidade de mortos pelo coronavírus no Brasil está aproximadamente a metade da expectativa inicial. A gente não sabe até que ponto, é porque nós estamos fazendo um bom isolamento, mas esses números animadores, né, e a gente não pode com isso falar assim, então vamos acabar com o isolamento, porque sempre tem a pressão econômica de acabar com a quarentena e o isolamento social. Mas existem hipóteses que talvez, por exemplo, o fato de existir a vacinação universal para BCG na população brasileira, né? A BCG é a vacina para tuberculose. Todos os brasileiros recebem a vacinação para tuberculose, a BCG, que dá aquela marquinha no ombro. E, aparentemente, isso ajuda a aumentar a imunidade, e tem alguns estudos mostrando que, possivelmente, ajude a aumentar a imunidade contra o coronavírus. E, não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos, a vacina do BCG não é aplicada na população em geral. Então, os americanos não recebem essa vacina. Isso é uma das hipóteses, tá? Existem outras hipóteses também. Essa é interessante até, Essa é interessante, eu já tinha até ouvido essa questão da vacina contra a varíola, ela é interessante também. Você ser vacinado de algumas outras viroses facilita, talvez, neste enfrentamento ao coronavírus, ou seja, de repente você vai tomando vacinas que são viróticas, que são contra alguns vírus, que estimulam o anticorpo, e aí, de repente, você tem mais anticorpos para poder combater aí o coronavírus. Talvez tenha uma lógica nessa questão. Exatamente. E a lógica do medicamento? E a lógica do medicamento, Flávio? O que se fala aí nos Estados Unidos em termos de medicamento? Porque já estão falando que a cloroquina não é tão boa, que você tem um retroviral que é usado mais para o combate da AIDS, que talvez faça mais sucesso do que a cloroquina. O que é que estão falando por aí? Bem, o que a gente está vendo aqui nos Estados Unidos é que todos esses tratamentos, eles ainda não estão liberados para a população em geral. Aqui, toda a prática médica é muito regulamentada. Então, um médico só pode prescrever um tratamento para um paciente depois que ele foi claramente liberado pela FDA, né, a Agência Nacional que cuida da regulamentação de remédios, que é o FDA, e ainda não existe um tratamento específico para o coronavírus. Portanto, existem vários estudos em andamento, são estudos que ainda não têm uma conclusão muito clara do que funciona ou não funciona, tá?
o comentário que você fez com relação à hidroxicloroquina ou cloroquina, realmente parece que o resultado da hidroxicloroquina, pelo menos nos pacientes hospitalizados e muito graves, ele não é muito animador. E existe uma corrente de médicos, isso a gente acompanha no Brasil, que defende o uso da hidroxicloroquina numa fase mais precoce, tá? Nos primeiros 3 ou 7 dias do início dos sintomas. E que, dessa forma, poderia evitar um agravamento da doença e a necessidade de internação ou até da pessoa ser entubada, né, no respirador. Então, isso ainda não é uma conclusão definitiva, é apenas uma impressão, e existe suporte, por exemplo, de um relato, né, de experimentação com devidos cuidados éticos, né, de aplicação de termo de consentimento, é a experiência do convênio Prevent Senior, que foi amplamente divulgado na mídia. Eles testaram esse tratamento precoce a nível domiciliar para 400 idosos e tiveram aparentemente um bom resultado. Então, a questão da hidroxicloroquina ainda não está descartada como uma ferramenta para nós médicos para a pandemia. Simplesmente está se discutindo talvez o uso mais precoce, né, da medicação, ou seja, no início do tratamento, e não da forma que foi inicialmente preconizada para pacientes muito graves, né? E tem várias outras abordagens, como você falou, antivirais, né? Existe uma medicação antiviral de patente japonesa e que aparentemente também está tendo bons resultados. Então, existem várias linhas de pesquisa, né, e andamento, mas ainda é precoce para a gente dizer, olha, vamos usar isto. Ainda não existe, pelo menos no horizonte de um mês, a gente vai ter que aguardar pelo menos mais um mês para ter mais subsídios para dizer qual seria a melhor abordagem, né? Eu vim acompanhando isso de perto, né? E infelizmente eu posso dizer que ainda a gente tem que orientar coisas simples, como higiene, cuidados de manter a imunidade, uso de vitamina D para não evitar cair de vitamina D, a vitamina C, dormir bem, combater estresse e principalmente o que a gente está vendo é que a pessoa precisa se proteger usando máscara, tá? Acho que isso é um ponto muito importante que deve ser ressaltado. Usar máscara quando sai de casa sempre, nem que seja uma de pano. Por quê? A gente sabe que a eficiência da máscara que se usa no centro cirúrgico, ela é maior do que uma máscara de pano. Porém, os estudos estão mostrando que mesmo uma máscara de pano, ela tem uma eficácia que reduz a quantidade de vírus que a pessoa pode vir a se contaminar. Esse conceito chama-se carga viral. Quanto menor a carga viral de uma exposição, menor o risco da pessoa evoluir para forma grave. Então, a pessoa, às vezes, se expõe a uma quantidade menor de vírus, evolui para uma forma leve ou até com poucos sintomas, nem quase tem certeza que ficou com coronavírus, felizmente. E outras pessoas que têm uma exposição muito alta, a uma carga viral alta, podem vir a ter uma evolução muito desfavorável, e isso talvez explique alguns casos que a gente tem visto na mídia de gente saudável que tem morrido fora do grupo de vulnerabilidade, gente jovem, sem ter nenhuma doença associada, mas que tinha um dado específico. Eles, por exemplo, eram trabalhadores da área de saúde, né? Eles estavam na frente de combate ou trabalhavam em laboratórios, então eles tiveram uma exposição muito grande em curto espaço de tempo e acabaram evoluindo para uma manifestação gravíssima da doença, tendo que ir para a UTI e vindo a ter um desfecho fatal. Não, é fato isso. Eu tinha dito isso no começo. Tenho entrevistado vários médicos pneumologistas, infectologistas, imunologistas. São as especialidades em voga nesse momento. E é interessante porque no começo eu colocava exatamente essas questões a respeito de 2 cidadãos com a mesma idade, sem nenhuma doença pré-existente, os 2 esportistas, os 2 com a mesma idade e um com um sintoma muito mais grave do que o outro.
e era difícil a resposta, era uma colocação que ninguém tinha muito ainda como, estavam apelando mais para a genética, e aí hoje a gente tem a segurança de que a carga viral é maior em um do que em outro. Aí também tem essa questão da máscara, que com certeza auxilia, tem a questão de uma sorte também, às vezes o cara já pega uma carga viral muito pequena, fica com anticorpo, estimula esse anticorpo, não vai pegar mais o coronavírus, não pelo menos nesta temporada, e aí ele tem a felicidade de passar tranquilo pela virose. Mas é fato que a carga viral ela é diferente. Saindo de um polo e entrando para o outro, para a gente terminar, doutor Flávio, o Donald Trump, diante desta realidade, numa eleição americana deste ano, ele vence ou ele perde? Bem, é uma pergunta difícil, me coloca numa situação de saia justa, né? Eu vou dizer para você o que eu acho, né? Que assim, é um desafio muito grande, tá? Acho que para o presidente Trump, a questão ele estava caminhando muito bem com a questão da economia, teve uma redução do desemprego para 3%, que agora, por causa da pandemia, parece que está na faixa de 11% ou até 15%. Ou seja, saiu do menor índice histórico de desemprego e, de repente, está indo para níveis recordes de desemprego. Então, naquele cenário de economia lua de mel, como a gente fala, com desemprego baixo, todo mundo ganhando, diminuindo a desigualdade, a reeleição dele era muito mais fácil. Com a pandemia, a impressão que deu, principalmente agora, que o presidente ele se sentiu, de certa forma, vamos tentar usar a palavra que ele usou, né, mal orientado pela Organização Mundial de Saúde, e por isso que ele está agora ameaçando cortar a verba anual que os Estados Unidos passa para a Organização Mundial de Saúde, porque ele diz que a Organização Mundial de Saúde não fez o papel deles e por isso retardou as medidas e hoje os Estados Unidos está sendo duramente afetado por esse contexto. Isso fez com que realmente a credibilidade ficasse, a competência do presidente Trump ficasse, não diria arranhada, mas, por outro lado, a gente sabe que todo período de guerra e de crise, a gente está numa situação de guerra, literalmente, a popularidade do presidente, se ele conseguir conduzir de uma forma satisfatória a nação, acaba sendo um motivo de reeleição também. A gente viu isso em outras eleições, né? Quando os Estados Unidos entrou em guerra contra o Iraque, quer dizer, o presidente Bush conseguiu a reeleição mais fácil porque toda a nação se uniu ao redor do presidente. Isso aumentou a popularidade dele para níveis de 80%, 90%. A reeleição foi fácil. Então, tudo depende de como os Estados Unidos conseguir conduzir essa guerra. Então, aparentemente, aquela questão que antes o presidente também tinha uma postura similar ao nosso presidente de minimizar a gravidade da pandemia, ele já abandonou essa posição e está ativamente brigando para que os americanos tenham respiradores, médicos. A gente vê a questão de eles estarem, inclusive, facilitando, né? Isso é uma coisa que, como eu tenho muitos contatos da comunidade brasileira, eles estão facilitando, até atraindo médicos e enfermeiros brasileiros e facilitando a legalização deles para trabalhar legalmente no combate, na linha de frente com relação ao coronavírus. Então, todo esse esforço do país, né? Eles usaram uma lei antiga, que agora a General Motors e todas as empresas estão mudando a fabricação original deles. Então, a General Motors, que fabrica carros, passou agora a fabricar respiradores por uma ordem presidencial. Quer dizer, esse esforço conjunto, essa união, pode ter um efeito que possa, talvez, até garantir a reeleição do presidente. Mas tudo depende da forma
que isso foi conduzido, né? É verdade. A questão é incógnita ainda, mas é fatal que ele tenha um abalo, que ele tenha a sua candidatura arranhada, mas a forma como os Estados Unidos saírem desta pandemia com certeza será determinante para a eleição ou para a reeleição ou não do presidente Donald Trump. E eles têm dinheiro, né? O dinheiro facilita. O dinheiro facilita. Meu caro doutor Flávio Zucca, foi um prazer tê-lo a bordo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo convite. Conte comigo. News.